Olá, tudo bem? Eu sou a Sheila Soma, sou psicóloga, tenho mestrado e doutorado na Universidade Federal de São Carlos. Trabalho na área das vulnerabilidades, da violência contra criança e adolescente desde o ano de 2004. Então temos aí um caminho já percorrido nessa área, né? Hoje eu vim falar para vocês, vim dar uma aula sobre a infância e os desafios no contexto social de vulnerabilidade, tá? Então nós vamos entender um pouco sobre o que é a adolescência, a infância, né? Sobre as violências, sobre as violações que são perpetradas contra essa população. E para a gente começar, vou convidar vocês a pensar um pouco, né? Qual que é a sua percepção sobre esses pontos, né? Quem são os adolescentes de hoje em dia, né? Como é que eles vivem? O que eles pensam? Quais são as suas necessidades? Como é o contexto que eles estão inseridos hoje, né? Quem são esses adultos? Quem são as crianças? Quem são esses idosos? É importante, antes da gente começar a pensar sobre as vulnerabilidades, da gente entender quem é essa pessoa que está inserida nesse contexto. Acho que esse é um ponto importante para a gente refletir. O que permeia as suas percepções a respeito do mundo e das pessoas? E por quê? Vamos lá. A gente tem que pensar nas mudanças ocorridas com os processos tecnológicos, então a gente está cada vez mais envolvido dentro desses processos e agora na pandemia então nem se fala, né? A gente tem os avanços em relação aos meios de comunicação, a globalização, a sociedade de consumo, tudo isso interfere em quem nós somos e também em quem o adolescente e a criança é. Quem é o sujeito da sociedade hoje, tá? Pensando em todas essas questões que eu coloquei para vocês nos slides anteriores, né? Quem que é essa pessoa? Quais as influências que ela está recebendo desse mundo, tá? Bom, o sujeito na sociedade de hoje, ele está marcado pelo excesso, tá? Excesso de tudo. E a abundância de objetos, informações, tecnologias, mensagens, imagens, né? Essas principalmente de caráter publicitário, tá? Então, a gente está vivendo num mundo onde a gente está sendo bombardeado por uma série de coisas, né? E que isso tem relação com a sociedade de consumo. A gente está dentro desse paradigma, né? Penso, logo existo, né? Contudo, a gente tem um novo paradigma, compro, logo existo, tá? Então, a questão do consumo na adolescência e na infância, ela está bastante presente. Então, você é uma pessoa mais legal porque você tem determinado tênis de determinada marca, né? Você é mais legal porque você usa determinadas coisas, porque você tem um iPhone, um iPad, né? Porque você consome e vai a lugares e você faz viagens. Então, a adolescência, especialmente hoje, está marcada muito pelo consumismo, tá? Penso, compro, logo existo. A gente também tem observado muitas mudanças na forma de se relacionar. Então, eu coloquei aqui algumas imagens, né? Tinder, Facebook, Instagram. Agora a gente tem também TikTok e tantas outras redes sociais, o Twitter, enfim, né? As relações dos adolescentes, elas têm sido permeadas, tá? Por também esse tipo de se relacionar, esse novo tipo de se relacionar. Então, cada vez mais os adolescentes estão se relacionando pelas redes sociais e se distanciando dos relacionamentos pessoais, interpessoais reais, vamos dizer assim, né? Eu trouxe aqui
uma charge da Mafalda, também para provocar um pouco de reflexão em vocês, né? Oi, Miguelito, coisa boa na TV? Acabei de ligar. Mas parece que se você passa o desodorante, depois come salsichas e aí compra uma máquina de lavar roupas, só não é feliz se você for muito idiota, tá? Então, reafirmando um pouco mais disso, desse bombardeio que a nossa infância, a nossa adolescência tem tido aí pelos meios pelas mídias e pelas redes sociais e também pela TV, tá? E onde é a família? Onde é que a família entra em tudo isso, tá? A família é a base de tudo. Ela é abordada como um refúgio no mundo que não tem coração, né? Bonito até essa frase. Ela é a base social, é uma instituição que tem como característica ser abstrata, higiênica, nuclear e privada, tá? Então, a gente sempre escuta que a família é nosso lugar de refúgio, que a família é o lugar para onde a gente sempre quer voltar. E eu percebo isso também, já trabalhei em acolhimento institucional de crianças, quando elas fogem dessas famílias que agridem, que machucam, que ferem, né? Quando elas fogem dos abrigos, elas querem voltar para casa. Então, a família é aquele lugar onde te aceita do jeito que você é, tá? Ou pelo menos deveria ser assim. E mesmo quando ela viola, ela ainda tem uma influência muito grande sobre o comportamento das pessoas. Mas que família é essa? Em que época que essa família está situada? Que condições socioeconômicas possui? A que cultura pertence? Tudo isso interfere no comportamento do adolescente e da criança, tá? Dependendo de como essa família é, de como ela age, de como ela interage com esse adolescente, de como ela vivencia as coisas na vida dessa família, vamos dizer assim, né? Tudo isso interfere no comportamento do adolescente e da criança. Tem outras questões que também permeiam isso, que são as questões de gênero, tá? Relações desiguais entre homens e mulheres permeiam as questões familiares e as questões de relacionamento também na infância e adolescência. Subordinação do feminino, imposição de valores e normas de conduta, devidas correções ao descumprimento das normas, então a gente tem algumas violências que são praticadas em nome disso, né? Conservadorismo clerical, controle rígido social e religioso também, né? E a visão masculinizada do direito brasileiro, que entende que os crimes que são contra a criança e adolescente ou contra as mulheres são tidos como crimes menores. Mas onde a violência entra nessa discussão, tá? Então, ela está presente no nosso cotidiano, ela está difundida pela mídia, tá? Ela é assunto nas conversas que a gente tem, ela é uma fonte de preocupação dos adultos, dos jovens, das crianças, é objeto cultural, tem desafiado as pesquisas, nós pesquisadores, né? E a gente tenta enquadrar a violência num conceito fechado e acabado, mas isso é difícil porque, como ela é multifacetada, a gente não consegue chegar em um acordo em termos de pesquisa, vamos dizer assim, sobre um consenso a respeito do conceito de violência, tá? Por isso que ela vem sendo modificada, esse conceito vem sendo modificado ao longo do tempo, e ele vem assumindo diferentes significados nos diversos espaços, tá? Então, resumindo, o conceito de violência ele permeia nossos dias e é um tema cotidiano e que a gente não tem consenso a respeito dele ainda, tá? Como é que você definiria violência? Tá? Então eu deixo essa provocação para você entender, tá? Bom, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, a violência é uma das maiores causas de morte entre pessoas de 15 a 44 anos no mundo, então as pessoas jovens, adolescentes e também adultos jovens, né? 1,6 milhões de pessoas perdem suas vidas devido à violência por ano. Então, isso é bastante coisa, né, gente? Então,
Aqui nesse gráfico, tá? Vocês conseguem ver essas partes que estão em vermelho, tá? São os países onde existem maior número de mortes de jovens por cada 100 mil habitantes, tá? Então, é 15,4 a 27,3 mortes por 100 mil habitantes. Então, é muita coisa. Se vocês olharem ali, o nosso país, o Brasil, é um desses países onde há o maior número de mortes em decorrência da violência, tá? Se a gente pensar lá em termos de distribuição regional, as Américas ali estão com um número maior de mortes, tá? 31%. A taxa de homicídio em alguns países, olha, o Brasil está liderando ali, tá? Com 27 para cada 100 mil, 27% ali, né? Para cada 100 mil habitantes. Aqui esse gráfico da evolução das taxas de mortalidade por 100 mil habitantes por causas externas, de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, tá? Esse é um dado do mapa da violência de 2015, que é o último mapa que a gente tem. Deveria ter saído um outro esse ano, mas não sei, ainda não saiu. Mas lá, ó, o Brasil também tá ali o maior número de mortes, 16,3% por homicídio, que é essa faixa preta, né? Outros acidentes, suicídio e outras causas externas, mas por homicídio de jovens de 0 a 19 anos, a gente está com a maior taxa. E se a gente pensar em mulheres, também, né? 4,8 por cada 100 mil. Bom, em termos de conceito do que é violência, a Organização Mundial da Saúde entende que é o uso intencional da força física ou do poder real ou em ameaça contra si mesmo, contra outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico e mau desenvolvimento ou privação, tá? Então, a gente precisa sempre pensar em 3 aspectos importantes. Precisa haver uma intencionalidade, então eu preciso querer agredir. Eu tenho que estar numa disparidade de força ou de poder contra aquele a quem eu vou agredir, né? E eu tenho que causar dano ou ter a possibilidade de causar esse dano. Então, se a gente pensar em termos de conceito de violência, a gente precisa ter esses 3 aspectos. A tipologia da violência sexual também, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a gente vai ter a violência física, sexual, a psicológica e a negligência, tá? E aí a gente vai ter interpessoal, contra famílias ou parceiros, que daí a gente vai ter violência contra a criança, contra o parceiro, contra o idoso, né? E ali a comunidade, né? São as pessoas próximas e os estranhos. Tipos de violência. Quem ela é dirigida? Auto-infligida é praticada contra si mesmo. Por exemplo, automutilação, suicídio. Então, automutilação a gente tem visto muito em adolescentes, né? Violência interpessoal, que é entre pessoas conhecidas ou a comunitária, por exemplo, a família, amigos e os desconhecidos. E a violência organizada, né, que é comportamentos violentos de grupos sociais, políticos, conflitos sociais, religiosos, guerras, né, a gente também tem visto bastante isso. Eu quero deixar um destaque aí para a questão da violência auto-infligida, tá? Porque a gente tem visto um número crescente de suicídios e de automutilação de adolescentes. Então, as redes de saúde, a gente tem visto principalmente nessa pandemia que o número de tentativas de suicídios tem aumentado. E não só das tentativas, de terem conseguido também. E da automutilação está como se fosse assim, uma epidemia entre os adolescentes.
crianças também, mas adolescentes em maior número. Então vamos pensar. A gente vive em um mundo coercitivo, bombardeados por sinais de perigo e ameaças. Por que somos, em princípio, contra a violência e em certas ocasiões a praticamos, tá? E eu trouxe isso para a gente pensar no sentido de que quando a violência acontece lá do lado de fora, a gente tende a não aceitar. Mas quando a violência acontece dentro de casa, a gente tenta enxergar como uma forma de correção, a gente tenta minimizar esse impacto dessa violência que acontece dentro de casa ou contra os nossos filhos, né? A gente entende como uma forma de educação, enfim, tá? Então, quando é com a gente, parece que o termo da violência ele tem um outro peso, um peso menor do que ele teria em relação à violência que é praticada fora do ambiente familiar, fora dos muros das nossas casas, né? Problema com conceitos amplos. Então, a gente tem muitos casos de suspeita de violência, a gente tem escassez de recursos para avaliar esses casos, a gente está numa onda de que somos todos contra alguma coisa, mas isso gera um não combate. Então, apesar da gente estar se movimentando para combater a violência, a gente percebe em muitos casos que a gente não tem conseguido atingir esses objetivos. E a violência vem sempre vindo, está sempre vindo em um crescente. De qual vítima que a gente está falando na família? Da mulher, da criança, né? E do idoso. Aí eu trouxe um videozinho para vocês verem aqui sobre este assunto. Bom, aí nesse vídeo a gente conseguiu ver bem, né, todos os tipos de violência e principalmente que a violência é um ciclo, que violência vai gerando violência. Vamos lá, violência na família, contra a criança, contra a mulher, violência íntima entre os parceiros, adolescente. Então eu gosto bastante dessa figura, né? Então aí você vê o pai que vai agredir o filho,
O filho vai crescendo, vai ficando revoltado e no final das contas ele se torna o pai que agride. Então isso quer dizer que a violência ela é um ciclo, tá? E se a gente não tem ações para romper esse ciclo, ele vai se perpetuando de geração em geração. Por que a gente está aqui hoje, né, tendo essa aula falando sobre esse assunto, né? Porque existe uma lei, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma lei que completou 30 anos agora nesse mês de julho, tá? E ele tem uma premissa que diz o seguinte: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. É importante a gente entender que o Estatuto da Criança, né, ele vem depois da nossa Constituição Federal, tá? E ele é objeto de muita luta, principalmente das instituições governamentais e não governamentais, para que a gente pudesse passar de um paradigma de desproteção para um paradigma de proteção integral em relação à infância, tá? Então é muito importante que a gente possa compreender o estatuto e entender que ele é uma lei que vem trazer muitos benefícios para a criança e adolescente em termos de proteção, tá? Pensando nisso, a gente vai ter alguns marcos históricos da violência contra a criança e adolescente. Isso antes da gente chegar nessa questão do estatuto. Então a gente passa lá por um período de escravidão, a gente tem a roda dos enjeitados, onde as crianças eram colocadas lá nas instituições religiosas, as crianças que eram de outro casamento, das mães solo, enfim, que eram frutos também dos relacionamentos extraconjugais. A gente passa pelo higienismo e a filantropia, onde precisava se colocar todo mundo nas instituições de acolhimento para que a cidade parecesse limpa, né? Os tribunais para menores lá no início do século XX, a industrialização que trouxe também alguns impactos importantes. A gente vai para a Delegacia de Menores, a FUNABEM, depois virou FEBEM lá em 64, né? Onde os adolescentes eram presos até por vadiagem, por estarem na rua exclusivamente, né? Simplesmente por estarem na rua. E aí a gente vem a criança sujeita de direitos só na década de 80, final da década de 80 com a Constituição Federal e em 1990. Então vocês estão vendo como a gente demorou para chegar nesse paradigma de proteção. Então a gente está num período de transição entre a exploração da criança e do adolescente, a violência contra ela e a proteção integral. Apesar de a gente já ter um estatuto que fala sobre isso, da gente já discutir bastante sobre a questão da proteção da criança, a gente ainda está num período de transição, né? Nós estamos engatinhando ainda, porque a gente ainda tem muita criança que é vítima. Sempre lembrando que nos termos, quando a gente pensa em violência, a gente tem que pensar nessa relação desigual de poder e força, tá? Sempre pensando em criança e adolescente, existe um adulto ou um adolescente maior, né? Que tem um poder, que exerce algum tipo de poder físico ou psicológico sobre a vítima, tá? Então, pensar sobre a criança e adolescente não pode estar desvinculado de uma visão histórica e social, está relacionado a conquistas e vitórias, mas também reflete a preocupação no âmbito da violação dos seus direitos. Então, pensar na violação também é uma forma de pensar sobre a criança. Então, se a gente pensar em fatores de risco e proteção para a adolescência e para a infância, a gente pensa lá que a escola é proteção, a saúde é proteção e os riscos são abuso, pobreza e falta de suporte, por exemplo. Então, quanto mais fatores de proteção nós temos, menor são os fatores de risco. E o contrário também é verdadeiro. O que a gente entende por fatores de risco? Nenhum outro fator de risco tem uma associação mais forte com a psicopatologia do desenvolvimento do que uma criança maltratada, tá? Então, os fatores de risco, eles trazem danos
seríssimos para a vida das crianças e adolescentes. Então, é também uma porta para o engajamento em atos infracionais. Então, a criança ter sido vítima de abuso físico, sexual, psicológico, faz com que ela tenha mais facilidade ou maior probabilidade de se engajar nesses atos. Presença de conflitos familiares, perdas do vínculo pai e filho, desorganização familiar, práticas parentais ineficazes, estressores, depressão parental, fumo, abuso de álcool e drogas, relações sexuais que podem levar à gravidez, doenças sexualmente transmissíveis, evasão escolar, uso de armas, violência sexual, brigas, né? Tudo isso são fatores de risco e eles são uma porta aberta para o engajamento nesse tipo de atos infracionais. Lembra lá que a gente viu no vídeo que a violência gera violência? Então, é disso que a gente está falando aqui agora. Tipos de violência contra a criança e adolescente, então a gente já viu nos slides anteriores, a gente tem a física, a psicológica, a sexual, a negligência e a exposição à violência. O que seria essa exposição à violência, né? A criança não é a vítima direta a criança e adolescente não é a vítima direta da violência, mas ela presencia a violência ou dentro da casa dela ou na comunidade. E vocês estão vendo aí nesses círculos, né, que as violências elas se interrelacionam. Então, dificilmente você vai ter única e exclusivamente um tipo de violência só, tá? Eles geralmente vêm associados, mais de um tipo de violência junto. A violência física a gente vai caracterizar como maus tratos corporais, espancamentos, queimaduras, fraturas, contusões, etc. Né? Então, 3/4 das crianças de 2 a 4 anos no mundo, isso dá mais ou menos 300 milhões, elas sofrem agressão psicológica ou punição física, tendo como autores os seus cuidadores. Então, as pessoas que mais agridem fisicamente crianças e adolescentes são os pais. Tá? E crianças que têm lá menos de 2 anos, o índice de mortes de crianças nessa faixa etária por agressões é muito grande. Tá? As crianças maltratadas fisicamente, elas têm o dobro de probabilidade, 15,8%, em relação às outras crianças, de serem presas mais tarde por cometerem crimes violentos. Então, a violência física é um dos fatores que leva a criança para a rua, por exemplo. Aqui eu tenho outro videozinho para vocês, bem bonitinho. Aqui é uma campanha, né, chilena que fala sobre a importância da gente não utilizar castigos corporais como uma forma de educação, tá? Isso vem de encontro com a nossa lei Menino Bernardo, que é contra, que regulamenta sobre os castigos físicos das crianças também. Então, não se trata de que, eu apanhei e estou aqui, né? Se trata de que, assim, a forma como eu fui educada teve muito mais fatores de proteção do que fatores de risco. Então, uma palmada, uma surra, por exemplo, numa criança que tem uma série de fatores de proteção, ela tem um impacto. Numa criança que tem uma série de fatores de risco, isso tem um outro impacto muito mais grave, tá? Então, lembrando sempre que as crianças que sofrem castigos corporais, elas têm quase 16% mais de chance de fugirem de casa e se engajarem em atos infracionais. Então, isso é bastante coisa, tá? A negligência, quando se priva a criança de algo que ela necessite, quando isso é essencial para o seu desenvolvimento sadio,
tá? Então, a negligência não é assim, aquela família pobre lá daquela comunidade, que eles não têm comida e tal, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A negligência é quando eu, podendo fazer tudo que uma criança precisa, eu escolho não fazer. Então, a gente tem muitas famílias muito abastadas que são extremamente negligentes com os filhos, tá? E aqui eu falo não só de negligência dos cuidados com a alimentação e tal, mas assim, da negligência emocional também, tá? Então, a gente pode se classificar ela de 3 formas: leve, moderada e severa. A leve: a criança vive em um lar desregrado, sem horário para se alimentar, se banhar. Evolução da falta de cuidados intensifica a negligência, tá? Moderada: descuidar da higiene da criança ou em um dado momento e esse descuido gerar uma doença, por exemplo. E a severa: que os pais não mandarem os filhos para a escola, não cumprirem ordens médicas, o abandono parcial, temporário ou total dessa criança, tá? A gente tem a violência psicológica, que é quando alguém é submetido a ameaças, humilhações e privação emocional, tá? A violência psicológica é bastante comum, tá? É quando você subjuga o outro, quando você humilha, quando você não reconhece o valor da criança, do adolescente, quando você está o tempo todo tirando o sarro dele ou apontando só os erros, isso a gente pode caracterizar como violência psicológica. E é a mais difícil da gente identificar também, tá? Violência sexual. Se a gente pensar em prevalência, né, teve um estudo de meta-análise que identificou que há uma prevalência de abuso sexual de 11,8 na população no mundo, tá? Em 2017, a gente teve no balanço do Disque 100, 84,49 mil denúncias, tá? Que é 10% das denúncias eram de abuso sexual contra crianças e adolescentes. E esse número agora em 2020 se manteve referente a 2019. Então, a gente está com 11% dos casos de denúncias no Disque 100 hoje, em 2020. 11% são relacionadas a abuso sexual. O que é isso? É envolvimento sexual de crianças e adolescentes por sexo físico, que é oral, carícias, toques genitais, podendo chegar à interação sexual completa, que é o sexo genital, anal, e também ocorre sem contato físico, que são os assédios, abuso verbal, pornografia, etc. E a exploração sexual com finalidade de lucro, que é quando a criança e adolescente ela cai nas redes de prostituição e ela é explorada nesse sentido. Qual que é o prognóstico? Quanto mais próximo do agressor, mais grave. Quanto maior o número de agressores, quanto mais interação sexual tiver, quanto mais esse abuso durar e quanto menos apoio essa vítima tiver, as consequências a médio e longo prazo são muito graves, são muito maiores. Então, como é que a gente pode identificar, tá? O abuso sexual? Brincadeiras sexualizadas, manipulação dos órgãos sexuais de forma exacerbada, curiosidades inapropriadas para a idade em relação ao sexo e, em geral, uma mudança súbita de comportamento, tá? E outros sintomas, como ansiedade, depressão, isolamento, queixas somáticas. Então, em geral, são esses os sintomas, tá? Quem está mais vulnerável ao abuso sexual, tá? Aqueles em que os membros familiares não têm a capacidade de identificar situações potencialmente perigosas dentro ou fora de suas casas, e ainda pessoas que apresentam características pessoais que favoreçam a exposição ao risco e a sentimentos de menos-valia. Quando a gente sabe de uma situação de abuso sexual, existe um caminho, tá? Então, o fluxo, geralmente a gente aciona o conselho tutelar, que vai averiguar, proteger, encaminhar para a delegacia, encaminhar para a rede e agora para escuta especializada. Esse é o caminho da proteção. Então, a criança precisa ser protegida mediante uma suspeita ou confirmação de abuso. Um segundo caminho é o caminho da delegacia, tá? Que daí, depois que há a proteção da criança,
começa uma investigação, um boletim de ocorrência, um laudo pericial, que vão começar a fazer uma prova testemunhal. Que aí vai para o Ministério Público, que vai ter um inquérito, e vai virar uma queixa-crime, tá? E aí até que vai para a vara criminal, onde vai ter um julgamento. Então, geralmente é esse o caminho que é percorrido, tá? Só para vocês terem uma ideia. Mas qual que é o limite da minha atuação? Então, vocês estão aí num programa de residência, né? Vocês vão estar trabalhando em uma equipe multidisciplinar, então qual que é o limite da atuação? Tá? Então, para que a gente possa intervir de uma forma bem sucedida nesses casos, a gente precisa acolher bem a vítima, a gente precisa avaliar os riscos que ela está passando, tá? E a gente precisa gerenciar esses riscos e essas intervenções no sentido de estar sempre de olho e estar conversando com a equipe que está atuando nesses casos e monitorar para ver se as ações que a gente executou dentro desses casos elas foram efetivas e não sendo que a gente possa retomar esse processo para poder encontrar ações mais eficazes, sempre no âmbito do trabalho multiprofissional, trabalho em rede. Por que isso é importante? Porque quando a gente avalia o risco de uma criança e a gente faz isso de forma adequada, a criança é protegida e são feitos os encaminhamentos. Mas quando isso é feito de forma inadequada, há uma exposição ao risco. Então é importante que todos nós e vocês também possam aprender mais sobre as questões que envolvem a violência contra a criança e adolescente, para que vocês possam avaliar de uma forma mais adequada quando esses casos chegarem até vocês por meio das portas de entrada dos seus trabalhos. Tá? Então, a gente precisa recolher informações, identificar o grau de risco e perigo e avaliar se esse perigo precisa de intervenção de segurança, tá? Então, o que acontece? Por que é importante avaliar o risco? Porque se uma criança chega para você e conta uma situação de abuso sexual ou de violência que ela sofreu, né? Possivelmente isso acontece dentro de casa, porque o maior número de violências acontecem dentro do âmbito familiar. E essa criança, esse adolescente vai voltar para casa, tá? Então é importante que a gente possa avaliar esse risco e acionar mais rapidamente, tá? Então, de uma forma geral, a gente precisa assegurar uma acolhida adequada, preservar a vítima, não expor, assegurar o convívio familiar e comunitário, promover o desenvolvimento da autonomia, garantir o acesso aos direitos e não ser ambiente revitimizador. A gente não deve ser aquele profissional que vai trazer um atendimento inadequado para essa vítima. Pensando nessa rede de proteção, né, a gente precisa pensar em fortalecer essa rede. Então, vocês como profissionais, vocês estão dentro dessa rede, tá? Então, essa rede tem que garantir um acolhimento, um atendimento qualificado para essas pessoas. A gente precisa de um plano de qualificação e requalificação profissional para o trabalho interdisciplinar efetivo. Então, a gente precisa se reciclar o tempo todo. A gente precisa estar atento ao orçamento municipal que vai e se mobilizar para que esse orçamento priorize as problemáticas relativas à infância, à mulher e à família, né? E a gente precisa de um plano de ação detalhado e pactuado entre os vários setores da rede, tá? Então, essa rede de proteção ela não deve trabalhar sozinha, tá? Então, vocês devem trabalhar de forma articulada, porque as ações articuladas, elas trazem maior efetividade para a rede e para as ações, tá? Existem muitos desafios, porque não é nem um pouco fácil a gente pensar na forma como o Estado, a família se articula, tá? A gente tende a olhar mais para as nossas práticas profissionais sem pensar nessa família. Então, vamos imaginar, lembra que lá no começo eu falei para vocês que a criança quando foge de um abrigo, ela quer voltar para a família e essa família ainda está revitimizada. Então, a gente tem trabalhado muito na proteção da criança, a gente tem trabalhado muito na superação das situações e traumas vividos, mas a gente tem trabalhado pouco as famílias. Então, a gente precisa se organizar e nos articular enquanto rede
para que a família tenha condições de desempenhar suas funções protetivas. Enquanto a gente não trabalhar famílias, a gente vai ter pouca efetividade nas ações que a gente vai executar durante todo o processo de acolhimento, de atendimento e de intervenção dentro da infância e da adolescência, tá? Então a gente está aí com muitas vulnerabilidades, especialmente nessa época de pandemia, as famílias têm estado cada vez mais tensas, irritadas, a saúde mental está bastante prejudicada nesse sentido. As crianças e adolescentes em especial estão muito com telas, e a gente tem muitos perigos dentro dessa internet, tá? Que as crianças têm acessado uns outros tipos de violência aí nesse caminho, nessa rede virtual, tá? A gente precisa estar atento a tudo isso, tá? Então, e nos articular, porque a gente só vai se superar esses desafios quando a gente trabalhar em conjunto, tá certo? Então é isso, pessoal. Se vocês ficaram com dúvidas, vocês podem mandar suas dúvidas nesse e-mail aí. Eu esqueci de falar lá no começo, mas eu faço parte do projeto Tartamina, que é um projeto de prevenção ao abuso e às violências contra a criança e adolescente. Então segue a gente lá nas redes sociais, que vocês vão ter várias informações sobre esse assunto. Tudo bem? Então é isso, gente. Até a próxima e obrigada pela oportunidade.